Olá, seja muito bem-vindo ao canal Defensores. O tema hoje é sono da alma, um tema que tem despertado curiosidade de pessoas, tem enganado muitas pessoas, levando a acreditar que realmente a pessoa ela fica literalmente dormindo na morte, já que a Bíblia ela trata metaforicamente o da morte como se fosse um sono. E já que no sono nós entramos no estado de letargia, de inconsciência, será que isso aconteceria também com pessoas que morrem? É sobre isso que nós queremos falar após a nossa vinheta aqui no canal Defensores. Muito bem, voltamos com esse tema tão polêmico, o sono da alma, que tem bagunçado a cabeça de muitas pessoas e levado muitos a até se afastarem das doutrinas ortodoxas da fé cristã, acreditando aí numa versão totalmente alternativa ao que os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores e os teólogos ortodoxos conservadores atuais falam sobre a morte. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você quiser deixar o seu like, quiser deixar o seu comentário, também as suas críticas, tá? Ninguém é imune a críticas, você pode deixar suas críticas também, se você não concordar com este vídeo. Você também pode deixar um complemento, porque os vídeos, eles são curtos, né? A gente não pode falar tudo num vídeo, não cabe tudo, senão ficaria muito enfadonho, muito longo, e as pessoas, logicamente, elas não gostam de vídeos muito prolongados aqui na internet, principalmente vídeos sobre doutrina. Então, deixe o seu like, não deixe de acionar aí o sino, né? O nosso sininho aí para receber nossas notificações, ok? Para que os nossos vídeos sejam divulgados aí pelas redes sociais. Mas voltando ao tema sono da alma, e a propósito nós tivemos aqui neste mês, dia 1º de julho, a perda de um grande apologista da fé cristã, faleceu o Dr. Norman Geisler. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a morte do Dr. Norman Geisler, que você pode acessar em nossa playlist, um tributo a Norman Geisler. Será que Norman Geisler, ao falecer, ele foi recolhido para o céu? O seu espírito subiu, como diz lá em Eclesiastes capítulo 2, o espírito volte a Deus. Será que o espírito dele voltou ao Senhor? Ou será que ele está dormindo um sono da morte, ele está num estado de letargia, numa inconsciência e ele desapareceu? Porque muitos acreditam aí que na morte a pessoa desaparece como desaparece um animal. Entra num estado de consciência e nada sobrevive à morte. Será que essa doutrina, o sono da morte, ela tem base bíblica? É sobre isso que nós queremos falar neste vídeo de hoje. Nós queremos mostrar na Bíblia como que a Bíblia usa a palavra dormir, queremos dar o significado dessa palavra, por que a Bíblia usa essa palavra a respeito da morte e quais são os significados, né, que a Bíblia atribui ao dormir. Por que ela usa essa palavra dormir? E também, será que é somente essa palavra na Bíblia que significa morte? Será que existem outras expressões, alguns hebraísmos que também falam sobre a morte? Ou será que apenas a palavra dormir, o termo, a expressão dormir, que finaliza o significado da morte na Bíblia? Nós queremos então discorrer sobre isso. Kateudo e koimaumi são dois verbos utilizados no grego para a palavra dormir. O primeiro tem um significado literal de dormir. A pessoa ela dorme no seu leito, ela entra num estado de sonolência e está dormindo. É aquilo que nós fazemos todos os dias. O segundo verbo, ele vem de uma raiz que tem o sentido de dormir, mas no sentido de deitar-se. Então, desta maneira, ele é um antônimo de anástase, que significa levantar-se, de onde vem a palavra ressurreição, levantar-se dos mortos. Então, tanto um quanto o outro, ele pode ser utilizado, e a Bíblia o utiliza, os escritores bíblicos o utilizam, como uma metáfora da nossa morte. Principalmente o último verbo, ele tem a ver com o deitar do corpo, ou seja, a pessoa está dormindo, ela vai para a sepultura como se estivesse deitando, e na ressurreição, no anástase, ela está levantando desta sepultura. Tá?
Também no Antigo Testamento nós temos um verbo para dormir que é shahav. Ele está lá em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 31, que fala sobre a morte do rei Salomão. Vamos dar uma lida? Gostaria que você acompanhasse também. Diz assim: E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. Esse verbo ele é muito utilizado para falar sobre a morte dos reis de Israel. Então, shahav é quando os reis dormiam e eram sepultados com os seus pais. A Bíblia também ela vai utilizar a palavra dormir dessa maneira metafórica lá no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 12, quando ele diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Também ela utiliza outras passagens em que a palavra shahav ela é utilizada como uma metáfora para a morte, para a pessoa que morreu. E o Novo Testamento também tem várias e várias passagens. Por exemplo, Lucas capítulo 8, versículos 52 e 53, está escrito: E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Está falando aqui sobre aquela menina que Jesus ressuscitou. Houve um milagre de ressurreição e Jesus disse: olha, ela está dormindo apenas, ou seja, ela está morta. Então Jesus, ele utiliza essa palavra para falar sobre a morte do corpo. Ainda nós temos diversas passagens. Por exemplo, João capítulo 11, versículo 13 também fala sobre a morte como o dormir. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Atos capítulo 7, versículo 60, diz: E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui está falando sobre a morte de Estevão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, 15, 18, 15, 20, 15, 51. Também Paulo utiliza largamente o verbo dormir para falar sobre a morte. 2 Pedro capítulo 3, versículo 4, Pedro diz: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tá? Agora, a nossa pergunta é: por que a Bíblia ela utiliza o verbo dormir em relação à morte? Por que ela utiliza a palavra dormir em relação à morte? Quando a Bíblia utiliza a expressão que a pessoa dormiu no Senhor, ou muitos que dormem, ou ela está dormindo, como nós vimos em Lucas capítulo 8, o que ela quer dizer? Principalmente em relação aos salvos, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, explica muito bem por que a Bíblia utiliza em relação aos salvos a palavra dormir. Aquelas pessoas que serviram a Deus e que morreram, a Bíblia diz que elas estão dormindo. Apocalipse capítulo 13 diz assim: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Então, assim como o sono, ele proporciona ao corpo um descanso das tarefas árduas do dia a dia, assim a morte, ela é uma metáfora, ela é uma analogia também para aqueles que morreram no Senhor, aqueles que trabalharam no reino de Deus durante muitos anos aqui na terra, sofreram, foram perseguidos e até tiveram martírio, foram mortos, né? Como acontece com muitos missionários lá em países árabes, muçulmanos, países da África, lá na Índia, ou mesmo países comunistas, onde eles precisam professar a fé cristã, e assim eles são mortos,
eles são martirizados. Essas pessoas, Apocalipse 14 diz que estão descansando no Senhor. Então, eles deixaram esse mundo de cansaço, de fadiga, de tribulações e agora partiram para o Senhor. Agora, será que a palavra dormir é o único hebraísmo ou expressão idiomática encontrada na Bíblia Sagrada para falar sobre a morte? Não, a Bíblia, por incrível que pareça, e muitos não sabem disso, ela utiliza outros termos também, outros hebraísmos, expressões idiomáticas, para falar sobre a morte. Não é apenas o sono ou não é apenas o dormir. Por exemplo, nós temos a expressão ir pelo caminho de toda a terra. Está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2, quando fala sobre a morte de Davi, ou melhor, Davi falando sobre a sua própria morte. Diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem ao seu filho Salomão, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Então aí a expressão ir pelo caminho de toda a terra está no mesmo sentido de morrer, ou seja, eu vou morrer. Tá? É uma expressão, um hebraísmo utilizado pelos escritores bíblicos e pelo povo da Bíblia para falar sobre a morte. Então você percebe que não é apenas a palavra dormir ou a palavra sono. Também a palavra expirar está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 8. Diz assim: e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Então a palavra expirar está no sentido de morrer, tem o mesmo sentido de morte. Entregar o Espírito, em João capítulo 19, versículo 30, está escrito que Jesus entregou o Espírito, que Jesus morreu. Diz assim a palavra: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ou seja, inclinando a cabeça, morreu. Então a Bíblia ela utiliza alguns termos para falar sobre a morte, e ainda nós temos mais alguns. A palavra partir está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 3, utilizada por Paulo. Diz ele: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então a palavra partir está significando morte, morrer, tendo desejo de morrer e estar com Cristo. Deixar o tabernáculo é utilizado por Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Nessa epístola, Pedro diz o seguinte: olha, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então a expressão deixar este tabernáculo está no mesmo sentido de morrer. Então você prestou atenção que a Bíblia não utiliza apenas a palavra dormir como uma metáfora para a morte. Ela utiliza diversas expressões para falar sobre a morte. E essas expressões que ela utiliza para falar sobre a morte não traz nenhuma delas, a não ser na expressão dormir, o sentido de inconsciência, o sentido de letargia, de deixar de existir. Nós vimos que a palavra koimaomi, que significa dormir no sentido de deitar, é um antônimo de anástasis, que significa levantar. Então, tanto uma quanto a outra está falando sobre o deitar e o levantar do corpo. Tá? Então, o que dorme? É a alma que dorme? É o sono? A alma tem um sono? Não. A Bíblia fala que o que está dormindo é o corpo. Isso está bem claro lá em Mateus, capítulo 27, versículo 52, quando fala sobre a ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscita, um punhado de gente ressuscita com Cristo pelo poder da sua ressurreição. Diz assim: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então o que estava dormindo? Os corpos dos santos. É eles que estavam dormindo. Então quando a Bíblia utiliza a palavra dormir, ela utiliza a palavra para os corpos. São os corpos dos santos que dormiam. Não é a pessoa que vai entrar no estado de inconsciência, de letargia. De modo algum.
Você percebe que a Bíblia ela não utiliza apenas a palavra dormir como uma metáfora para a morte. Ela utiliza várias expressões. Existem vários hebraísmos que têm o significado de morte. E nenhum deles, fora a palavra dormir, dá o sentido de inconsciência ou de letargia. Agora, por um outro lado, existe realmente um sono da alma, tá? A alma realmente ela está dormindo no sentido espiritual. Então, quando a Bíblia fala que nós estamos mortos em delitos e pecados, ela está falando que o nosso espírito está morto. Nesse sentido, nós podemos falar de uma morte da alma ou de um sono da alma, né? Por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, Paulo diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, todas as pessoas nascem mortas, né? Espiritualmente falando. Elas precisam ser ressuscitadas com Cristo, como Paulo fala nessa mesma epístola, no capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem está morto? A pessoa que está em delitos e pecados. Então, nesse sentido, há uma morte da alma, há uma morte do espírito, há um dormir da alma, né? Mas no sentido espiritual e não no sentido literal. No próximo vídeo, nós falaremos ainda sobre a metáfora do sono, sobre a metáfora do dormir em relação à morte, e nós veremos que esse estado de inconsciência da morte depende muito do contexto bíblico. Será que quando a Bíblia fala que nós estamos dormindo, nós realmente estamos num estado de inconsciência literal na morte? É sobre isso que nós falaremos no próximo vídeo.